Olá, pesquisadoras, sejam muito bem-vindas a mais uma entrevista aqui do nosso canal do YouTube com pesquisadora contratada. Hoje eu estou muito feliz de receber uma mentorada aqui da nossa mentoria em grupo, a PI Smart, a Emília Cremasco, que vai compartilhar com vocês como é que foi essa jornada dela de transição da academia para o mercado, vai contar um pouco como que foi esse processo seletivo, toda essa fase e também como que é estar agora vivendo do outro lado. A Emília está recém-contratada, está fresquinha aqui no cargo, acabou de passar por essa jornada pela contratação e vai trazer aqui para vocês realmente esse compartilhamento de experiência, para também inspirar vocês que estão do outro lado e mostrar que sim, é possível, que vocês podem conquistar os cargos que vocês desejam, com a competência e a capacidade que vocês têm. Emília, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença, é um prazer te ter aqui, viu? Obrigada pelo convite. Acho muito importante essa troca de experiência para quem está passando por esse processo também, né? Muito bom, muito bom. E você Uhum. pode se apresentar, contar um pouco mais sobre você, sobre a sua jornada aqui para as nossas Uhum. pesquisadoras? Bom, então, eu sou formada em Engenharia da Computação, formei em 2019, e aí decidi fazer um mestrado em Engenharia Biomédica, porque era uma área que eu me interessei na graduação, né? Então, estou concluindo, na verdade, agora o mestrado, defendo agora em maio, então já tá quase finalizando também. E eu gostei muito da experiência. No início do mestrado eu ainda não sabia se eu ia querer seguir a carreira acadêmica, se eu ia querer fazer um doutorado depois ou se eu ia para o mercado, mas enfim, pensei, vou ir e vou decidir depois, né? E eu gostei muito da experiência do mestrado, eu aprendi muito, eu venho da área de exatas, e é uma área, né, engenharia biomédica é uma área interdisciplinar, então a gente aprende muito com outros profissionais, a gente tem muita troca de ideia. Foi uma pesquisa experimental com pessoas, então eu aprendi bastante essa questão de comunicação, de empatia. Então, realmente foi uma experiência muito construtiva para mim. Só que eu acho que todo mundo da área acadêmica vai já saber, né, quais são os desafios e as desvantagens dessa escolha. O que eu sentia durante o processo é que falta, é, falta investimento, né? Falta incentivo para quem escolhe trabalhar com pesquisa aqui no Brasil. Então eu decidi que para mim, assim, olhando para o futuro, seria mais interessante escolher a carreira no mercado de trabalho. Eu não descarto fazer um doutorado aí, talvez daqui a alguns anos, mas já ir paralelo com um trabalho no mercado de trabalho, né? Então eu decidi que eu queria ir para o mercado de trabalho, e no meu mestrado eu trabalhei muito com processamento de dados e análise de dados, e eu gostei bastante dessa área. Então eu pensei, bom, a área de ciência de dados agora tá bombando, né? Tem muita vaga e tal. Eu sou da área da computação, então era uma facilidade também nesse sentido. Então, resolvi que eu iria para essa área, principalmente da ciência de dados. Que eu também ia, de uma forma ou de outra, trabalhar com uma coisa que eu já estava trabalhando antes, né? Claro que num contexto diferente, que claro que no contexto do mercado de trabalho, eles geralmente usam umas ferramentas um pouco diferentes, alguma coisa assim, do que a gente usa na academia, mas o raciocínio, né, é basicamente o mesmo. Então, Sim. por isso que eu escolhi essa área. E eu comecei a me candidatar no final do ano passado, né, que eu já estava acompanhando o seu conteúdo no Instagram, Ai, e aí eu vi que você sempre falava, ó, começa antes, né,
para já não ficar com esse medo, né, de defender e não sei o que fazer, não tenho nenhuma coisa em vista. Então eu comecei antes, eu acho que foi muito bom ter começado antes, até começado antes sem essa orientação que eu tive da mentoria, exatamente para eu perceber como que é, né? E para você já ir conhecendo os processos, né? Porque se você deixa Exato. tudo para depois da defesa, vem ainda mais cobrança, mais pressão, né? Eu falo que é agir no momento de crise. Então você já começa a se familiarizar com as ferramentas, né? Foi implementando já o que eu ia trazendo no conteúdo aqui das nossas redes. Eu falo que isso é o cenário perfeito. Começar antes é sempre muito bom. Isso. E aí eu comecei, mandei currículo para algumas empresas, cheguei a fazer alguns processos seletivos, e em todos eles eu fiquei na parte de... Eu não passei, em todos eles não, mas na verdade em 2 deles, né, que eram umas empresas que eu estava mais interessada, eu não passei na parte da prova técnica, né, digamos assim, porque era uma parte que eu não estava tão familiarizada, então eu fiquei um pouco, não desmotivada, mas me deu assim um pouco de, não, pera, acho que eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí, ao mesmo tempo, né, acho que quem talvez é da área de TI talvez tenha visto isso, tá tendo muitas demissões em massa, né, que eles chamam de layoffs na área de TI, e o LinkedIn fica lotado de pessoas sendo demitidas, de pessoas procurando... Que vai gerando aquela onda de desespero, né? De baixo astral. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu estou buscando vaga agora e as pessoas estão sendo demitidas. Exato. E também estão lá no mercado, né, procurando vaga. E aí eu pensei, nossa, e muita gente com muita experiência, e eu sou júnior, né? Como é que eu vou fazer? Como que eu vou achar uma vaga para mim? Então, assim, bateu um pouco de desespero, né? E também, por isso, também veio insegurança. Eu fiquei sabendo o que tem de errado, porque além dessas 2 que eu participei do processo, eu tinha mandado para muitas outras empresas, não sei nem, já até perdi a conta, nem sei. Até hoje eu recebo mensagem de processo que eu mandei, que eu nem lembrava. E eu estava sendo recusada na parte de análise de currículo para vagas que eu sabia que era do meu perfil, né? Para cientista de dados júnior, e eu estava sendo recusada. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo, tem alguma coisa errada, né? Eu pensei, bom, acho que eu preciso de um norte, acho que eu preciso de uma orientação. Então, por isso que eu escolhi participar do programa do PI Smart, que foi muito, muito essencial, assim, para essa história toda, para esse processo todo. Foi muito legal mesmo também conhecer a história de outras pesquisadoras também, de outras áreas, da mesma área que eu, saber que estava todo mundo passando pela mesma coisa, conhecer também as histórias das que já passaram, que tinham sido contratadas, que davam uma injeção de ânimo. Então foi um processo muito bom para minha autoestima e para minha motivação, né, digamos assim. Porque você vê que você realmente não está sozinha, né? Quando a gente está nesse processo de defesa, de busca pela vaga, é muitas vezes um processo muito solitário. E que quando eu falo, né, eu sempre trago isso nos conteúdos e você já me ouviu falando bastante isso na mentoria. Quando você entra no LinkedIn, você está vendo só o palco das pessoas, né? As pessoas sendo contratadas, ou teve essa questão aí dos layoffs, que aí traz aquele desespero. Uns contratados, outros demitidos, e eu aqui, o que eu faço? Por onde que eu começo? E quando a gente está aqui, né, que eu falo que o nosso grupo é esse grupo de acolhimento, de troca, isso fortalece muito, né? A gente cria uma rede de apoio. Esse sempre foi um dos meus objetivos aqui, que é criar essa
comunidade sólida, né, de pesquisadoras que se Uhum, apoiam, que se ajudam, e eu sempre uhum, acreditei que isso faria diferença, e é muito bom você trazer esse feedback aqui, né, de que realmente fez uhum, a diferença para você. Isso é incrível. E, sim. Emília, nessa vaga que você está agora, conta um pouquinho para as PIs que estão nos ouvindo, nos assistindo. É, qual que é a vaga, o tipo de empresa, o que Uhum, você tem feito? Depois eu quero recapitular com você como que foi essa aplicação para essa vaga, né, uhum, processo uhum, seletivo, mas conta um pouco então com o que você está atuando agora do outro lado. uhum. Então, é uma vaga na área de dados, é a vaga de Database Engineer, né? Então, engenheiro de banco de dados, digamos assim. É, e é uma empresa que desenvolve soluções para para healthcare, né? Para a área da saúde. Dos Estados Unidos, não é aqui do Brasil, mas desenvolve soluções para empresas de saúde dos Estados Unidos. E quando eu encontrei essa empresa e eu vi que tinha essa demanda para pessoas da área de dados, eu fiquei muito animada, porque eu fiz o mestrado na área de engenharia biomédica porque eu gosto muito, né, dessa interface. Uhum. Aí eu falei, bom, é uma chance que eu tenho de, fora da área acadêmica, trabalhar com computação e dados na área da saúde, ou na área de tecnologias para a saúde, né? Então, fiquei muito, muito animada quando eu encontrei essa vaga. Você encontrou pelo LinkedIn. Eu encontrei pelo LinkedIn, isso. Uhum. Mas também, como eu já estava um pouco, não sei, eu falei, bom, vou mandar, né? Mas, enfim, não sei como é que vai ser. Eu já tinha feito as alterações do meu currículo, baseados na metodologia da mentoria. E também já tinha feito alguns daqueles exercícios de construção da minha história, né, das minhas capacidades, do que eu queria. E como a empresa estava bem alinhada com o que eu gosto, o que eu tenho interesse, eu acho que foi muito fácil ter essa conexão, né? Então, na primeira aplicação, assim, eles pediam um currículo e também faziam algumas perguntas, tipo, por que a gente deveria te contratar? Eu não lembro exatamente qual que era a pergunta, mas Uhum. era Na algumas própria perguntas. aplicação já tinha uma Isso, pré-entrevista escrita ali, né? isso, tinha para entrevista. Eu falei, bom, vou escrever assim um melhor texto que eu puder aqui nessa Uhum. parte, porque eu pensei, acho que isso vai fazer diferença. Então eu tirei esse espaço para contar um pouco da minha história e falar por que que aquela vaga tinha tudo a ver comigo e por que que, baseado no com o que eu já trabalhei, na área que eu escolhi seguir, porque que eu pensava que eu poderia contribuir muito com a empresa também. Então eu mandei o currículo com essas informações e eu não lembro, eu acho que demorou um pouquinho, acho que umas 3 semanas, para eu ter a resposta de que eu tinha sido chamada para a primeira entrevista. E foi tudo em inglês, por ser uma empresa americana? Como que foi? Foi tudo em Tudo em inglês. inglês. Eu mandei um currículo em inglês. Eu não me lembro se eu mandei a cover letter, que eu tinha feito também. Eu não me lembro se eles pediram, mas eles pediram esses textinhos que, de uma forma ou de outra, é um pouco parecido com uma cover letter, né? Sim. A gente já adaptou ali do nosso modelo da cover letter para a plataforma de Isso, candidatura, né? isso. E você É, utilizou o modelo de currículo para os Estados Unidos ou o modelo de currículo traduzido? Aquele Eu nosso. usei o modelo de currículo traduzido, que eu ainda não tinha visto que eles Ah, olha lá, então. tinham um pedido Aham, diferente, né? aham. Aí até que depois eu vi, acho que foi em uma das aulas que você mencionou isso, eu falei, ixi, eu mandei outro. É, Mas deu certo. mas deu certo, Então, mandei, e aí eles me chamaram para a primeira entrevista. Fiquei um pouco ansiosa, assim, né, porque ia ser uma entrevista em inglês e tudo mais. Então, tentei me preparar. Eu não tinha entendido muito bem qual seria a entrevista, se seria uma entrevista de RH, se seria uma entrevista técnica.
Então eu fiquei um pouco apreensiva por isso também. Mas pensei, bom, eu conheço a minha trajetória, eu conheço as ferramentas que eu trabalhei, então qualquer que seja a entrevista, eu vou saber responder, né? Então foi uma entrevista técnica eram três pessoas, e aí eles faziam perguntas basicamente das ferramentas com que eu já trabalhei, pediram para contar a minha trajetória, né, que é basicamente o elevator pitch, e várias perguntas de ferramentas específicas. Isso me surpreendeu um pouco, porque eles fizeram perguntas bem específicas, assim, tipo, você já usou tal coisa, o que você usou para determinado projeto que você mencionou no seu currículo. E nesse momento que eu vi a importância de eu listar de forma objetiva as atividades que eu tinha feito, tanto no meu estágio quanto no meu mestrado, porque eles sabiam o que eu tinha feito, e eles podiam perguntar de forma mais objetiva, que legal, você fez isso, você chegou a usar essa ferramenta? Eu falei, não, usei outra. Então, como é que foi? Então, teve uma troca muito mais dinâmica, né, contando que eles sabiam de antemão o que eu tinha Deles feito. já terem visto o seu currículo e principalmente, né, Emília, que é um processo que a gente faz muito aqui, de você ter mapeado as suas competências, de você se conhecer. Porque é muito Uhum, do que eu falo, né? Se você não se conhece, se você não sabe quais são as minhas competências, quais são as uhum, atividades e responsabilidades que eu estava desenvolvendo lá no estágio, lá no mestrado, isso é trabalho, isso é uhum, experiência. Então, você ter uhum, passado por esse processo de se conhecer, de se ver no lugar de uma pesquisadora experiente, isso ajuda muito uhum, para você levar para o currículo, senão eles não uhum, teriam visto isso no currículo, você provavelmente nem teria uhum, passado. E de estar lá no sim, cara a cara, nesse momento que você tem que estar muito segura, muito confiante, para uhum, falar sobre você uhum, numa entrevista em inglês, que já tira uhum, ainda mais da zona de conforto, já traz aí uma tensão extra, e você conseguir uhum. explicar o que você fez. Então, excelente. Se prepare. Então no final da entrevista eu saí satisfeita, assim, né? Bom, acho que eu fiz o meu melhor. E aí, já na entrevista, a pessoa que estava guiando a entrevista já me informou que eu ia ser chamada para a próxima etapa, que era que eles chamam de coding interview, né, que é uma avaliaçãozinha de programação que eu resolvo compartilhando minha tela com eles me acompanhando, né. E eu também fiquei bastante nervosa com essa parte, porque eu tinha dificuldade com esse tipo de avaliação na graduação, assim, prova que eu tinha que resolver no computador e tinha tempo, eu tinha dificuldade, mas eu falei, bom, vou fazer o que eu posso, né? Vou fazer o que eu sei, e aí vai depender se está alinhado com o que a empresa deseja, ótimo, se não, beleza também, a gente continua. Então eu fui, e eu acho que é isso, assim, né? Acho que a gente fica um pouco com receio, com medo, com ansiedade, mas a gente vai com medo e ansiedade mesmo, né? É, Então, e, Emília, essa empresa é uma empresa que fica nos Estados Unidos e você segue trabalhando aqui do Brasil, é isso? isso, é um trabalho 100% remoto. Incrível, que experiência É. fantástica. Melhor do que você imaginava, né? Isso, exato. Eu queria um trabalho remoto, porque tem inúmeras vantagens, né? Tempo de deslocamento. Se fosse em outra cidade, eu não ia precisar me mudar. É, então, fiquei feliz que eu encontrei. Ai, que incrível. E agora eu sei que você está muito no começo, né? Você está uma semana e 2 dias na empresa. Uhum, Mas como que está sendo essa sensação de começo, de estar vivendo o outro lado? uhum. Tá sendo muito empolgante e novo, né? Tanto quando eu fiz o estágio quanto quando eu fiz o mestrado, tem aquele período de pegar
o contexto dos trabalhos, pegar o contexto do negócio. Então, tô passando por esse processo. A Então, fase é de muita coisa adaptação. nova, isso, muita informação, bastante coisa para aprender, para estudar, mas está sendo tudo muito, muito empolgante. E as pessoas também são muito simpáticas, são muito abertas a ajudar nesse processo e tudo mais. Então, eu tô gostando bastante. Muito bom. E, Emília, de quando você começou a mentoria? Você se matriculou no dia 13 de fevereiro, né, de Uhum. 2023. Quando que você recebeu o sim? Você lembra o dia que você falou, fui aprovada? Hum, eu acho que foi meados de março, talvez. Não me lembro exatamente a data. Em torno de um Mas mês, então, depois a gente ter começado em torno de um o mês, processo. imagino. Isso, Muito isso. bacana, porque então você começou e você já falou, já vou começar a implementar a metodologia, me Uhum, candidatar. isso. Maravilha, muito bom. O que que você sentiu que a nossa metodologia mais te ajudou para chegar nessa vaga? Eu acho que a confiança em mim mesma, é uma coisa que eu já sabia, de certa forma, né? De que o que eu fazia era trabalho, porque dá muito trabalho, né? É, mas de entender que as atividades que eu desenvolvi são atividades importantes, não só para a área acadêmica, mas também para o mercado de trabalho. E também, porque a gente aqui no Brasil, lá fora eles não têm muito isso, mas aqui no Brasil a gente sente que não é muito valorizado, né? Às vezes, um mestrado ou um doutorado no currículo. Que às vezes nem sempre é verdade. Por exemplo, em algumas vagas eles acham, nossa, você fez um mestrado, que legal. Então, mas acho que por a gente ser desvalorizada no processo da academia, a gente sente que isso vai ser também desvalorizado no mercado de trabalho, e muitas vezes não é. Então, entender isso também, né? Entender que tem muito valor essa trajetória. E ouvir também todas as histórias e acompanhar todas as histórias de trabalhos maravilhosos das outras mentoradas, entender que a gente fez muita coisa. Então acho que a ajuda foi muito nesse sentido. E também entender o que, de forma objetiva, assim, né? Como que eu comunico as minhas habilidades, como que eu coloco isso no currículo, como que eu falo numa entrevista, que não é uma coisa que a gente faz, por exemplo, quando a gente está aplicando para um mestrado ou um doutorado, não é o mesmo processo. Então, acho que essas coisas, né, de saber o nosso valor e saber apresentar isso. Que é exatamente o que eu falo aqui, né, nas nossas redes, que Uhum, o que falta para vocês não é competência, não é uhum, capacidade, não é mais um título, mas é exatamente isso que você trouxe, que é uhum, aprender a se enxergar como uma pesquisadora profissional, como uma profissional que tem experiência e aprender a falar a língua do mercado, a mostrar tudo uhum, isso para o mercado, né? E é o isso. processo que você passou e que eu fico muito feliz em agora te ver aqui do outro lado. Para a gente fechar, Emília, qual conselho que você daria para quem está nessa fase que você estava há alguns meses, de buscar vaga, de se candidatar, de angústia, de Uhum, ficar com medo, de meu Deus, as pessoas uhum, estão sendo demitidas, o que que eu faço agora para uhum, concorrer com essas pessoas que também estão uhum. passando por uma oportunidade? Qual conselho que você daria? Eu acho que o conselho maior é mais de um processo interno, assim, porque as competências a gente sabe que elas existem, que quando aparecer o desafio a gente vai saber trabalhar nele. Então, eu acho o que eu diria mais é construir essa confiança. Mesmo se vier recusas, e tudo mais, confiar e acreditar que você tem as competências e que eventualmente vai aparecer uma vaga que vai pedir essas competências e você vai poder comunicá-las. Então é isso, não desanimar com recusas, porque querendo ou não, às vezes a gente realmente não está alinhado com o que a empresa quer e é uma coisa até
positiva, de certa forma, quando a gente recebe um não nesse sentido, porque eu falei, bom, não estava alinhado, então talvez não Era o fosse nem, momento. não era o momento, né? E também aprender com o processo, né? Pensar, recebi a recusa de uma vaga que eu achava que tinha tudo a ver comigo. Por que que isso aconteceu, né? É uma coisa que eu fiz algumas vezes, nem sempre as pessoas me retornavam, mas pedi um retorno, né? Quando eu recebi uma recusa, pedi que faltou, o que que eu poderia melhorar. A maioria das empresas não responde, mas algumas respondem. Então, isso ajuda muito, porque às vezes nem é questão de capacidade de capacitação técnica, é uma coisinha que às vezes ficou faltando de comunicação, que não deixou a pessoa lá que estava contratando segura para te chamar, né? Então, acho que ir usando esses aprendizados no processo. Maravilha. Muito bom, Emília. Obrigada por você ter compartilhado aqui a sua trajetória, a sua experiência. Eu tenho certeza que você está começando agora uma nova fase só de crescimento, vai crescer muito, vai voar muito. E o que você precisar, estamos por aqui, né? Você segue sendo minha mentorada, então Uhum, você vai ter ali toda a atualização do material por anos ali dentro da plataforma, meu suporte. Então, até mesmo agora que você está do outro lado, uhum, saiba que estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, qualquer angústia nesse novo momento, conta comigo. E muito orgulho de você, de toda a sua jornada. Parabéns, parabéns, uhum. viu? Obrigada, obrigada. Obrigada também pelo projeto da pesquisadora de impacto, que eu acho que me ajudou e vai ajudar muitas outras pesquisadoras. É realmente uma necessidade dar esse estímulo para quem está passando por isso, né? Então é um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Então, muito obrigada por isso. E com certeza vou continuar acompanhando, porque o conteúdo e também a plataforma, porque eu acho que é uma forma de crescimento pessoal e profissional também. Exatamente. Agora é focar no crescimento, né? Nas E, demais metas. Curtir esse momento de merecimento, de colheita e já começar a olhar para o seu futuro. Maravilha. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada.